Bem-vindos a mais um Handball Magazine, com destaque neste episódio para a 10ª jornada do Campeonato Placar Handball 1 e para a 7ª ronda do Campeonato Primeira Divisão Feminina e ainda para as competições europeias onde Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting tiveram sortes distintas. Na rubrica Time Out estivemos à conversa com o internacional português Jorge Silva, que joga há várias épocas em Espanha. Olá a todos, sou Jorge Silva e sou o convidado do Handball Magazine. A 10ª jornada do Campeonato Placar Handball 1 trouxe surpresas, desde logo com a derrota do Benfica, a segunda consecutiva, em Setúbal, diante de um resiliente Vitória. Na primeira parte, os encarnados estiveram sempre em vantagem e apresentaram mais argumentos em grande parte desse período. Ao intervalo, 14-16 para o Benfica. No entanto, na segunda parte apareceu um Vitória com mais vontade, a começar logo pelo parcial de 5-0 no reatar do jogo, colocando-se na frente por 19-16. A partir desse momento, a equipa sadina segurou a vantagem com unhas e dentes e depois de um fim de partida intenso, o triunfo ficou fechado em 32-29. Quem aproveitou o deslize do rival foram Sporting e Futebol Clube do Porto, que venceram os respectivos jogos. O campeão nacional foi até ao terreno do Boa Hora vencer por 23-38, em mais uma exibição segura e que não deixou margem para dúvida quanto ao vencedor. Depois de uma primeira parte em que os Dragões tinham já 20 golos marcados contra apenas 9 sofridos, foi só gerir a vantagem no segundo tempo, a um ritmo menos elevado, que permitiu uma ligeira aproximação do Boa Hora, mas sem assustar. Já os Leões não tiveram também dificuldades em bater a Sanjoanense por 42-23, num jogo em que ao intervalo já tinham 9 golos à maior. O jovem ponta Duarte Seixas foi o melhor marcador do jogo e contribuiu com 8 golos para o 10º triunfo consecutivo do Sporting na prova. Também a Artística de Avanca somou os 3 pontos na recepção ao Sporting da Horta por 36-25, números que demonstram a boa segunda parte da equipa nortenha. Depois do 15-11 ao intervalo, um parcial de 6-0 a abrir a etapa complementar sentenciou o desfecho da partida. Nos restantes jogos da Ronda 10, o ABC alcançou a primeira vitória da época frente ao Madeira SAD, depois de um jejum surpreendente de 9 jogos sem vencer. O Belenenses derrotou o Chico Handball por 35-26, o Adamaia venceu o Póvoa por 30-26 e o Águas Santas levou o melhor sobre o Gaia, fora de casa, por 22-31. Sporting e Futebol Clube do Porto são cada vez mais líderes com 30 pontos. Segue-se o Benfica em terceiro com 26, o Belenenses é quarto e o Águas Santas está na quinta posição com 23 pontos. A meio está a Artística de Avanca com 21, à frente de Vitória, Sanjoanense e Futebol Clube de Gaia. E no fundo permanece o Chico Handball com 10 pontos conquistados, os mesmos de Sporting da Horta, que tem menos 2 jogos. No Campeonato Primeira Divisão Feminina, destaque para a vitória expressiva do Benfica em casa, diante do Colégio de Gaia Toyota por 39-24. Depois do 4-1, a equipa da casa foi mostrando cada vez mais eficácia e disparou antes do intervalo, fixando o 17-11 na altura do descanso. A entrada na segunda parte voltou a ser de alto nível para o Benfica, que assinou um parcial de 5-0 finalizado por Maria Unjanque e não restaram quaisquer dúvidas quanto ao vencedor do encontro. Na reta final, o Colégio de Gaia arriscou da forma que conseguiu, mas as águias encontraram sempre o caminho do golo, terminando com uma margem de 15 golos no final. Ainda nesta 6ª jornada, o CS Madeira já havia vencido o ABC em jogo antecipado. O Arca Alpendurada venceu o Almeida Garrett por 32-22, o Alavário derrotou o Clube de Handball de Lessa. A Academia São Pedro do Sul venceu a Juvelis, à semelhança do que fez o CIR 1º de Maio frente ao Sim Porto Salvo. Nesta altura, Benfica e Academia São Pedro do Sul lideram a classificação com 20 pontos. Seguem-se 3 equipas com 16 pontos, Colégio de Gaia, Arca Alpendurada e Alavário Love Tiles. E na parte de baixo da tabela permanecem Sim Porto Salvo em último com 7 pontos, Almeida Garrett, Juvelis e Maia Stars.
Na sétima ronda da Liga dos Campeões, o Futebol Clube do Porto sofreu uma derrota pesada em França, diante do Paris Saint-Germain por 33-19. A primeira parte foi verdadeiramente atípica para os Dragões, que só conseguiram apontar 4 golos nos primeiros 30 minutos, contra 18 do crónico campeão gaulês. A juntar aos erros defensivos da equipa portuguesa, também o guarda-redes Vincent Gerrard esteve em noite inspirada, ele que acabou o jogo com 60% de eficácia entre os postes. No segundo tempo, o Futebol Clube do Porto entrou renovado e assinou quase o triplo dos golos que tinha feito na primeira parte, mas a tarefa era praticamente impossível. Em 7 jogos realizados na maior prova de clubes do mundo, os azuis e brancos têm agora 2 vitórias, 1 empate e 4 derrotas e somam 5 pontos. Na quarta jornada da European League, Sporting e Benfica tiveram sortes diferentes, com as águias a sofrerem a primeira derrota na prova e a terceira seguida em todas as competições, diante dos dinamarqueses do GOG, em casa. O Benfica sentia muitas dificuldades no ataque e esbarrou por diversas vezes em Torbjørn Bergerud, guardião norueguês que protagonizou uma primeira parte bastante sólida. A equipa da Dinamarca chegou a estar a vencer por 5-13 antes de sair para o intervalo na frente por 10-17. No segundo tempo o Benfica tentou reagir, mas nunca fez moça na equipa adversária, que preservou sempre uma vantagem confortável e confirmou o triunfo por 25-33. Já o Sporting venceu pela margem mínima os gregos do AEK, num jogo de emoções fortes. A equipa grega estava a vencer por 6-8 quando os Leões arrancaram para um parcial de 3-0 e passaram para a frente, mas ao intervalo eram os visitantes a liderar de novo por 14-15. Depois do Sporting agarrar a liderança no segundo tempo, nunca mais permitiu nova reviravolta e chegou mesmo a ter 4 golos a maior ao 24-20. O melhor que o AEK conseguiu foi reduzir até ao mínimo, mas sem que o empate fosse alcançado, a vitória leonina ficou fechada em 31-30. O Sporting lidera agora o Grupo D de forma isolada. Olá a todos, sou Jorge Silva e sou o convidado da Handball Magazine. O que me levou ao handball a mim foi uma forma de me esquecer do que tinha nesse momento em casa, porque foi com 14 anos e foi pelo falecimento do meu pai. E então encontrei o handball no desporto escolar na escola, uma forma de me evadir e de deixar essas coisas um bocado para trás, e esse foi o motivo. Ele era o meu professor e depois também era treinador no Sampaio de Oleiros. O que fez tudo foi falar com a minha família para eu ir para o Sampaio de Oleiros para jogar handball, que não fosse só umas horitas por semana no desporto escolar, que fosse também no Sampaio de Oleiros. E gostei, e ele motivou-me a continuar, e é algo que hoje em dia não imagino. Logo nesse ano fui convocado para a seleção de Aveiro e vieram logo falar com a minha mãe, comigo, e perguntar se eu estava interessado, se queria, que eles queriam que eu fosse. E eu, claro, sem pensar duas vezes, e então para mim era um orgulho enorme poder ir para o Futebol do Porto. A única condição que o Porto tinha feito nesse momento era que tinha que passar o ano sem nenhuma negativa. A minha primeira experiência no estrangeiro foi a Palma del Rio. Estive lá 1 ano e meio, emprestado por eles, porque nesse momento eu tinha no Futebol do Porto, estava o Inácio Carmo e o Spínola, e o coordenador do Futebol do Porto, o São Magalhães, dizia que eu tinha que ter tempo de jogo e que eu tinha que melhorar, e só uma pessoa melhor a jogar. Aceitei e ainda estou aqui. As primeiras semanas foram complicadas, depois já me entrosei na equipa e já foi tudo mais normal e mais habitual. Depois desse empréstimo volto ao Futebol do Porto, mas durou 1 ano só, porque o que eu queria mesmo, uma vez que eu fui para a Espanha, eu vi como é que era o handball espanhol, e nessa altura o handball espanhol era muito diferente do handball português, e eu queria melhorar e crescer, e decidi depois, esse ano que voltei no Futebol do Porto, voltar para a Espanha. Depois na Asobal foi muito fácil para mim, porque quem apostou por mim para eu ir para a Asobal foi o Mateu Garralda, que foi um dos melhores canhotos de sempre do handball espanhol, e ele disse que era o Jorge Silva como lateral direito da minha equipa. E o meu ingresso na Asobal e no handball espanhol para mim foi muito fácil nesse sentido. Depois do Guadalajara, já assino 2 anos
dou o salto, assino pelo Anaitasuna, que é uma equipa já muito famosa, é mítica do handball espanhol, mas as coisas continuaram a correr super bem, até que recebo a oferta do Balonmano Granollers, uma equipa que luta para ser campeã. Já foi um reto mais complicado, mas eu sempre quis melhorar e sempre me deu muita emoção esses objetivos. Tem que se pensar que em Espanha há um segundo campeonato, não é? Porque o primeiro é o Barcelona, indiscutivelmente, mas depois os outros todos lutam para ser segundos. Desde aquele jogo de Portugal-França em Guimarães, que ganhamos à França, desde esse momento toda a gente começou a pôr os olhos em Portugal, mais do que antes. É um orgulho para mim ser português e ver como está a evoluir o handball português e ver já que está a níveis de que, neste caso, Futebol Clube do Porto, Benfica, Sporting, plantam cara a qualquer equipa da Europa. Qualquer uma das 3 equipas grandes, neste caso de Portugal, lutaria pelo título aqui em Espanha. Para mim, fazer parte dessa mudança da seleção, quando foi a qualificação, foi tentar representar e tentar dignificar o máximo possível, não só o meu trabalho, senão o trabalho de todos os que vinham de trás, que tentaram e não conseguiram, e sentiam uma frustração enorme de não é desta. E então, quando nós conseguimos isso, eu pensei em todos esses grandes jogadores, e no momento que Portugal conseguiu, eu disse: aqui, Portugal tem que ficar aqui e não descer desse patamar. E graças a Deus está a acontecer. Portugal está sempre nas grandes competições nos últimos anos, e espero que assim continue por muitos e muitos e muitos anos. No espaço para curiosidades sobre o handball, recuamos até à época 2018-2019 para lhe darmos conta de um recorde conquistado pelo Futebol Clube do Porto. A equipa azul e branca venceu o Arsenal da Devesa por uns impressionantes 53-26. E este foi mesmo o jogo com o maior número de golos marcados por uma equipa no Campeonato Placar Handball 1. O encontro aconteceu a 11 de dezembro de 2018. Mais uma semana, mais handball nas redes sociais. Começamos com esta imagem que mostra a festa das jogadoras do Dijon, entre as quais a internacional portuguesa Megan Ribeiro, após a vitória contra o Plan de Cook por 27-20, que valeu a subida ao 5º lugar da principal liga francesa. Aqui Gonçalo Vieira em destaque na conta oficial de Instagram do Phoenix Toulouse, que empatou frente ao Limoges a 27 golos. O português apontou 4. O Atlético Guardés de Patrícia Lima e Sandra Santiago foi eliminado da European League aos pés do Besançon de França. Aqui uma imagem que simboliza todo o fair play. André Gomes apontou 4 golos na vitória do Melsungen em casa do Leipzig por 22-26. Jéssica Ferreira, Cristiana Morgado e Beatriz Souza do AS Beckham terminam o ano com uma vitória por 30-18 frente ao Rennes. O lateral Gilberto Duarte foi eleito o MVP do jogo da jornada da Liga dos Campeões, ao somar 5 golos e 4 assistências na vitória do Montpellier sobre o Elverum por 30-37. Por fim, Jéssica Dias, do Legasten da Oberliga alemã, venceu o Hufsan Wolfhagen por 23-18. Despedimos-nos, como sempre, com um momento da semana que pertence a Ole Ramel, do Benfica. Esta jogada aérea entre Petar Djordjic e o ponta-direita alemão mereceu um lugar no top 5 de melhores golos da Ronda 3 da European League. Obrigado pela preferência e nós estamos de volta para a semana. Até lá!